está chegando ao primeiro encontro, esse vídeo está sendo gravado, vocês devem ter recebido o aviso. Quem não quiser ser gravado pode ficar com a câmera desligada e o áudio desligado, que daí não aparece. E eu estou muito feliz da gente ter essa oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante na vida dos pacientes, né? Que a gente vê que faz tanta diferença a gente ter esse espaço de conversa. Esse é o nosso terceiro encontro. O Conversas Abertas a gente iniciou no ano passado como um projeto independente do Projeto Camaleão. E esse ano a gente fez essa programação especial para o Abril Branco, né? A gente está no meio da campanha do Abril Branco. Então, temos uma série de encontros. Hoje o nosso encontro é sobre Covid e câncer. O que a gente precisa saber sobre esse assunto e quais são as novidades nesse tema, né? Antes da gente começar, eu queria passar um videozinho para vocês do Abril Branco. É um vídeo que a gente montou para a campanha. Eu vou pedir para a Ju compartilhar aqui para a gente. O câncer não escolhe idade, gênero ou condição social. Só este ano são esperados 620 mil novos casos da doença no Brasil. Quando falamos em câncer, estamos falando em muitos tipos e subtipos da doença. Alguns com grupos de apoio e data de conscientização, outros não. Pensando nisso, nós da ONG Projeto Camaleão criamos em 2017 a campanha Abril Branco, o câncer em todas as cores. Queremos unir todos os pacientes e cuidadores, equipes de saúde e a sociedade contra o nosso inimigo em comum, o câncer. A cor branca foi escolhida por representar a soma de todas as cores, ou seja, todos os tipos de câncer. Ninguém precisa enfrentar o câncer sozinho e o Abril Branco traz a oportunidade de união, acolhimento e pertencimento a todos que convivem com a doença e seu tratamento. Junte-se a nós. Acesse o site abrilbranco.org e participe. Juntos somos mais fortes. Então, quem quiser conferir o nosso site está bem bacana, está com os depoimentos, os conteúdos sobre os diversos tipos de câncer, e também dá para encontrar associações de pacientes de vários lugares do Brasil. Nós estamos já com mais de 30 instituições cadastradas no Abril Branco, e aí o paciente pode entrar, ou enfim, qualquer pessoa que tenha interesse no tema, pesquisar ou por região, por estado, ou por tipo de câncer. Então, tá bem legal. Se vocês quiserem conferir o site, acho que vocês vão gostar. Vou apresentar os nossos convidados, então, de hoje. A doutora Maria Helena Pitombeira Rigato é médica infectologista, professora da Escola de Medicina da PUC e da pós-graduação em Ciências Médicas da URGS. Mãe do Miguel, esperançosa aprendiz de piano. Tiago Cepas. Cepas ou Cepas, Tiago? Cepas tá certo. Cepas, tá, eu gosto de falar certo. Sanitarista, graduado em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em Gestão de Saúde. Também é conselheiro estadual de saúde do Estado de São Paulo e membro do Comitê de Ética do Hospital Moriá. Responsável pela área de Patient Advocacy e Políticas Públicas da ABRALHE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e do movimento Todos Juntos contra o Câncer, TJCC. Obrigada pela presença também, Tiago. E o doutor professor Gilberto Schwartzman, que deve estar entrando, não sei se ele já entrou aqui, eu não consigo ver todo mundo. Mas ele deve estar entrando, a gente está em contato com ele. Então, gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite para essa conversa. E também explicar que a ideia eu vou fazer algumas perguntas, mas a ideia é que vocês fiquem à vontade para comentar, né, o que for vocês acharem pertinente ali sobre esse assunto. E as perguntas podem ser feitas pelo chat. E aí a gente vai lendo as perguntas conforme vai andando a conversa. Deixa eu achar aqui minha primeira pergunta. A gente separou algumas perguntas que vieram dos pacientes e
outras que são perguntas nossas mesmo, né? Eu queria perguntar para a doutora Maria Helena quem de fato é grupo de risco para a Covid, né? Agora a gente está aqui em Porto Alegre começando a vacinar as comorbidades, vai começar e há uma polêmica, assim, né, de quem é que se encaixa nesse grupo, enfim, a gente queria saber um pouquinho mais. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em participar, agradeço a Juliana em especial que fez esse contato e a todos vocês e parabenizo aí pelo trabalho tão importante. Essa é uma pergunta muito, eu digo, ela vai se atualizando, né? Ela é uma pergunta importante e atual, assim. Quando iniciou a pandemia, se buscou logo assim quem eram os pacientes que tinham mais risco de ficar graves, né, de ir para o hospital, de ter um quadro mais grave. E o que apareceu num primeiro momento, assim, já muito nítido, é que pacientes com mais idade, acima dos 60 anos, tinham um risco maior e progressivamente maior com o avançar da idade, pacientes com diabetes, com hipertensão. Depois surgiu a obesidade, começou a ficar claro, e já no início da pandemia, o grupo de pacientes com câncer começou a ser estudado para ver, será que isso impacta realmente, né? E com dados de março do ano passado, ali bem no início, já se viu que pacientes, principalmente os com doença ativa, né? E em terapia no momento, ou com doença em progressão, tinham realmente um risco um pouco maior do que a população em geral, e era uma população que se tinha que ter uma atenção especial. Eu digo que esse tema foi se atualizando, porque até o ano passado, esses fatores pareciam muito estabelecidos, digamos assim, né? Uma pessoa jovem e sem problemas de saúde, eu diria assim que quase com certeza iria evoluir muito bem. A gente mudou um pouco esse cenário, né? Agora no início desse ano, aqui clinicamente a gente nota isso, um avanço, né, de casos graves em pacientes um pouco mais jovens do que se via antes, né, e às vezes até numa população sem tantas outras doenças. Mas seguem aqueles fatores clássicos, eles permanecem, a gente sabe que a idade, que o peso, né, e que ter qualquer situação que diminua a imunidade, e aí entra a situação do câncer, podem contribuir e, portanto, merecem atenção e merecem cuidado. Então, ter feito quimioterapia em algum momento da vida, ter tido um transplante de medula, algum desses tratamentos mais invasivos, não necessariamente é um fator de risco para COVID, certo? Não necessariamente. Isso é um outro aspecto interessante, assim, da gente conversar. Via de regra, a situação de maior risco é quem tem doença ativa realmente no momento e quem está em tratamento. Tiveram alguns trabalhos que viram, assim, algumas pessoas que já passaram por isso no passado e não tem mais essa situação agora, às vezes não conseguem recuperar completamente a imunidade. Então, se a gente colocasse numa escala, assim, talvez quem nunca teve nada teria um menor risco, claro que no que pese que outras comorbidades e outras situações podem também influenciar, mas teria um risco um pouco menor quem já teve alguma vez. A princípio não teria um risco aumentado, porém, uma parte dessas pessoas às vezes não recupera completamente a imunidade, então já se deve ter um pouco mais de atenção, mas certamente a população que teria um risco maior é a que atualmente está em tratamento ou tem doença ativa. Então eu colocaria isso numa escala e a gente tem que sempre avaliar individualmente, né? É difícil. Algumas pessoas vão ter tido isso no passado e vão estar completamente recuperadas e não vão se enquadrar nessa situação de risco. Outras podem, conforme a situação está um pouco, digamos, mais suscetíveis e precisar de um pouco mais de atenção e cuidado. Eu já posso, boa noite. Eu sou Rita, também faço parte ali da equipe da Camaleão. E posso fazer uma pergunta, já que surgiu no chat. A Laura, estar fazendo hormonioterapia seria considerado morbidade?
Depende da situação, que a hormonioterapia, ela não é, assim, uma terapia que é tão que baixa tanto a imunidade, digamos assim, né? Então, das terapias que existem, né, e que de manutenção, digamos assim, essa me preocuparia bem menos, assim, eu acho que não é a situação que a gente enxerga como de maior risco, né? Os pacientes em maior risco são os que estão realmente em quimioterapia ativa, né, cirurgia recente ou doença em progressão. Então, eu acho que esse cenário da hormonioterapia tende a ser um cenário mais tranquilizador do que quem está... mas, de novo, é caso a caso, né? Depende da situação da doença, por isso que é muito importante, assim, essa avaliação individual. Mas se eu tivesse que elencar entre as terapias, né, essa certamente não estaria no grupo que mais nos preocupa. Perfeito. O doutor Gilberto teve uma emergência com o paciente, ele está no hospital. O doutor Gilberto é oncologista, né? Então essas coisas acabam acontecendo com alguma frequência. Ele se prontificou a responder perguntas pelo WhatsApp e aí eu passo aqui para vocês as respostas. Então, se alguém tiver alguma pergunta específica para ele, pode mandar que a gente está em contato. E queria perguntar para o Tiago como que a Abrale e o movimento Todos Juntos contra o Câncer enxergaram, se vocês tiveram a resposta dos pacientes em relação ao impacto da Covid no tratamento do câncer, né? Que isso é uma coisa que nos preocupa muito, o quanto todas as outras doenças estão em segundo plano, porque a gente está no meio de uma pandemia e isso é muito grave, mas a gente tem uma série de pacientes que já precisavam de cuidados e outros que estariam sendo diagnosticados, e como que está esse cenário agora para o paciente oncológico? Oi, Flávia, obrigado pelo convite. Mais ou menos em maio do ano passado, a gente começou a fazer uma pesquisa pelo Todos Juntos contra o Câncer e pelas organizações parceiras, né, que são do movimento, e essa pesquisa se encerrou dia 1º de outubro do ano passado, e até aquele momento que a gente não passava por um período tão intenso da pandemia quanto hoje, mas já era um período bem tumultuado. A gente verificou problemas principalmente com consultas, muitas consultas canceladas e remarcadas ou remarcadas para muito dali para frente. Exames. O maior problema, com certeza, foi em relação a exames, tanto de acompanhamento da doença, como exames de diagnóstico. Então, os pacientes relatavam que seus exames estavam sendo cancelados. Isso impacta no acompanhamento, né, do câncer e pode definir os próximos passos do tratamento oncológico. Então, é importante que o paciente tenha os seus exames em dia e o acompanhamento médico. Então, tanto a consulta quanto os exames são muito importantes. As cirurgias foram muito afetadas. Os pacientes relataram que essas cirurgias foram adiadas também sem data marcada. E a comunicação dos hospitais. A maioria dos pacientes e dos cuidadores também relatou que a comunicação poderia ser melhor, né? Estava no nível intermediário, onde eles não tiveram o cuidado de ligar caso a caso para explicar as mudanças no tratamento, né? Eles mandavam comunicados por WhatsApp, ou não tiravam dúvidas, só o pessoal da regulação ligava e falava que não ia ter mais a consulta. Então, a comunicação também ficou muito problemática. E acho que para a Abrale em si, um dos grandes problemas foram os leitos para TMO, que estão acontecendo até agora, esse problema. A gente teve alguns medicamentos que quase foram descontinuados no Brasil, e a gente está com escassez de leitos hoje para transplante de medula óssea. Então, pacientes que esperam essa terapia, que já é um recurso que vai deixar o paciente imunossuprimido, ele vai ficar bem debilitado, o sistema de saúde ainda deixa ele aflito com esse momento de incerteza do leito, né? Então, esses foram os principais problemas que a gente enfrenta hoje frente ao Covid. Eu posso fazer só uma interferência aqui de duas perguntas, tá? Eu acho que talvez para a doutora Maria Helena.
é da Jéssica, que ela está fazendo radioterapia, se ela tem o direito da vacina, e aproveitando também, a Luciane falou que ela faz uso do Xeloda, e estaria também nesse grupo de risco? Então, acho que ótimas perguntas, assim, esse é um assunto que tem vindo muito à tona, né? No início, a primeira lista do Ministério, por algum motivo, não contemplou os pacientes com câncer, deu toda uma repercussão, assim, não se entendeu isso, porque reconhecidamente é um grupo que merece essa proteção com uma prioridade, né? Se a gente reconhece que é um grupo que pode ser mais suscetível a uma forma um pouco mais difícil da doença, é natural e é necessário que seja priorizado. No último manual agora do Ministério já entra, né, pacientes com câncer em tratamento, né? Então isso foi, acho que uma vitória aí bem importante, né? É importante que isso seja comprovado, mas isso é fácil de fazer com um atestado médico, enfim, digamos assim, uma autorização do médico para realizar a vacina, né? E não só pode, como deve ser feito, né? A vacina é a nossa grande arma agora no meio de toda essa loucura que está sendo a pandemia, acho que é a nossa grande esperança, né? E tem se mostrado segura, né? Ela é uma vacina, como vocês já devem ter escutado, está tão na mídia, né? Mas a Coronavac é uma vacina de vírus inativado e todas as outras são, digamos assim, pedaços do vírus, mas nenhuma delas o vírus está vivo e nem tem risco de causar a doença, digamos assim. É um vírus completamente inativado, ele entra só para proteger. Então, ele pode ser feito, mesmo em quem está em tratamento, deve ser feito. E agora entrou, finalmente, na lista ali do Ministério, como direito oficial, digamos assim, de entrar nesse grupo, que deve estar sendo chamado agora, né, na sequência, está começando aí as pessoas com comorbidades. Então, sim, né? Sabe que a gente tem acompanhado os pacientes, né, do Projeto Camaleão, e tem ouvido esses relatos, principalmente a questão dos pacientes que nos preocupa muito do programa Adapta. A gente tem um projeto que chama Programa Adapta, que é para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E esses pacientes durante muito tempo não tiveram os atendimentos, tiveram, como o Thiago comentou, consulta cancelada, ou daqui a muito tempo, inclusive os que ainda não são pacientes, isso é uma das coisas que esse funil a gente fica com muita dificuldade de visualizar, porque são as pessoas que não são pacientes de câncer ainda, elas já estão com câncer, mas elas não sabem que elas estão com câncer. E esse retardo no diagnóstico faz diferença total, né? Entre um tratamento menos invasivo, um tratamento inicial e um câncer avançado, muitas vezes já muito avançado e que não vai mais ter chance de cura para aquele paciente. E a gente vê o relato dos pacientes, assim, é muito triste, né? Dos profissionais da saúde também, o nosso parceiro que trabalha diretamente com os pacientes de câncer de cabeça e pescoço, nos mandou recentemente relatos de pessoas chegando com doença muito avançada de cabeça e pescoço, e que a gente sabe que a cirurgia faz muita diferença, 1 milímetro no rosto é muita coisa, né? Então, quanto tempo, já tem estudos mostrando quanto tempo a gente vai ter de pessoas com câncer avançado por causa desse 1 ano que a gente teve até agora de pandemia, né? Não sei, Thiago, se tu quer comentar um pouco sobre isso também, porque é algo que é muito preocupante, né? O represamento de diagnósticos, como a gente chama, né, que é como se eles ficassem lá represados, né, esperando serem pescados em seus diagnósticos. Isso é muito grave, isso tem sido projetado para um bom tempo, a gente ainda... se antes da pandemia a gente enfrentava uma estrutura de saúde que precisava de melhorias, depois que a gente conseguir superar a autoinfecção da doença e até a gente
se adaptar a um novo normal, muitos pacientes ainda vão ter seu diagnóstico represado. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem é de garantir que quando é necessário sair de casa. Então, sair de casa quando for realmente necessário para o paciente ir até a unidade de saúde, buscar os seus exames, seu diagnóstico. Então, muitas pessoas já deixaram de sair da sua casa com medo de buscar o laudo do seu exame, também com medo de se contaminar com o Covid. Então, o momento é da gente sair de casa para o necessário e justamente para que a gente evite cada vez mais esse represamento. Muitos serviços hoje estão com suas aulas totalmente voltadas para o tratamento do Covid, né? O que impede que a rotina aconteça. Mas ter o diagnóstico é um direito de qualquer pessoa, a saúde é um direito nesse país, então o Estado tem que garantir as políticas de saúde para que nenhuma pessoa fique para trás nesse período. Todo mundo tem que ser tratado com dignidade, equidade, igualdade e dentro das suas necessidades. Então, se a gente conhece alguém que está com suspeita de câncer e está com receio de sair de casa para buscar o seu exame ou ir numa consulta, que a gente faça o possível para que essa pessoa tenha segurança, né, protocolo seguro, se tiver uso de máscara, higienização das mãos sempre, para que ela possa chegar ao médico de uma forma segura e ter o seu diagnóstico para iniciar o tratamento o mais rápido possível. São várias etapas, né, que a gente tem que pensar ali do paciente, da pessoa que não teve ainda o diagnóstico, da pessoa que está em tratamento, e muitas pessoas também com medo de sair de casa, né, com medo de se expor, principalmente agora a gente parece que quanto mais avança a pandemia, a gente se acostuma com algumas coisas, normaliza algumas coisas que no começo a gente estava muito assustado, e como é importante ter a sociedade civil falando para esses pacientes, falando para as pessoas, façam seus exames de rotina, vão atrás de ajuda, sentiu alguma coisa diferente, procura um médico, faz uma teleconsulta, se for o caso, mas não deixar para depois, né? Porque depois pode fazer muita diferença realmente no tratamento. Eu recebi uma chamada do Dr. Gilberto, tinha passado para ele a pergunta que eu fiz para o Thiago sobre o impacto da Covid no tratamento do câncer, e ele mandou um áudio. E aí a Ju vai ajudar. E tu consegue, Ju, transmitir o áudio? Acho que sim, vamos ver se dá certo. Vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Chegar, já tá. Pessoal, eu peço mil desculpas aí, mas eu tenho que ficar aqui no hospital, que estou com uma paciente que está precisando muito de mim aí, e pediu que eu ficasse aqui esperando os exames com ela, não tenho como sair. Mas esse tema do impacto da Covid no tratamento de câncer, em consultas e tratamentos, é realmente algo muito significativo, porque isso aconteceu no mundo inteiro, quando começou a realmente se instalar esse justificado pânico, né, do risco de contaminação das pessoas circulando em hospitais. Obviamente que não só os pacientes, mas os familiares de pacientes com câncer, que têm como assim, conceito até empírico saber das suscetibilidades maiores que muitos desses pacientes têm em termos de infecções, não é? Muitos deles têm, pela própria doença, comprometimento da imunidade, não é? Outros com o tratamento associado também, há uma transitória redução das defesas. Então, essas pessoas praticamente ou pararam de fazer os seus exames preventivos,
ou simplesmente adiaram por um tempo indeterminado esses exames. Isso é observado claramente nos exames preventivos para câncer de mama, colo de útero, intestino, e principalmente naqueles exames como colonoscopia, como exames assim que requerem uma circulação de mais tempo no ambiente hospitalar. E isso ficou muito comprometido durante a pandemia. Claro que quanto mais simples for a avaliação de revisão, mais fácil do paciente continuar aderindo a essas recomendações durante a pandemia, mas mesmo mamografias, exames citopatológicos do colo de útero e as coisas mais, digamos, complexas, como uma colonoscopia ou digamos, um exame de imagem, uma reavaliação, digamos, preventiva da próstata, isso tudo foi adiado numa percentagem muito significativa. Então, nós imaginamos que essas pessoas, assim que a pandemia, se Deus quiser, for controlada, elas retornarão, mas eu imagino que para algumas situações vai haver prejuízos, não é? Graças a Deus que muitos desses exames preventivos, eles são feitos para identificar uma etapa da doença que ainda digamos assim, muito suscetível a intervenções no tempo. Então, muitas desses atrasos talvez possam ser compensados e a pessoa acabe não tendo um risco muito grande, assim, um prejuízo por esse intervalo. Mas, em teoria, não há como não reconhecer que, com a pandemia, muitas dessas rotinas de prevenção e detecção precoce de câncer foram simplesmente adiadas, postergadas por tempo indeterminado pelos pacientes. É exatamente isso, né? Esse impacto a gente vai ver ao longo do tempo também, né? Então, tem muita coisa ainda para que o funil, ele está agora, mas a gente vai enxergar isso no impacto ao longo dos anos aí pela frente. A gente tem perguntas no chat, Rita, pode nos ajudar? Ah, sim, aqui, olha, a Ana Lúcia perguntou por que o paciente precisa apresentar um atestado médico para tomar a vacina. Isso não prejudica os pacientes do SUS, que têm mais dificuldade para agendamento de consultas? É uma ótima colocação. Na realidade, eles pedem uma forma de comprovação, né, no sentido de realmente priorizar as pessoas que têm comorbidades, né, como está essa busca muito grande pela vacina, né, e todo mundo quer receber, né, todos se sentem afetados realmente pela pandemia. A ideia é ter alguma maneira de realmente identificar quem é do grupo prioritário e merece, deve receber antes, né? Claro que é muito bem colocado que nós temos que tentar ao máximo desfazer esses entraves, porque pode ser, às vezes, difícil realmente para alguns pacientes conseguir uma consulta, né, a tempo e ter esse atestado, e a gente entende que dependendo do serviço de saúde, isso pode ser um entrave e não deveria, né? Tem alguns recursos, como teleconsultas, né? Alguns serviços já estão se organizando, serviços que trabalham com pacientes que têm maior risco de já deixar esses atestados prontos, mas sem dúvida isso é uma coisa que tem que ser também cobrada, né? E exigido que os serviços se organizem para que não vire um funil e daqui a pouco, em vez de priorizar, a gente cria uma dificuldade e não consiga vacinar quem precisa. Eu tenho uma pergunta também que eu gostaria de tirar uma dúvida contigo. Tem um estudo preliminar que indica que a vacina tríplice viral diminui pela metade o risco de Covid-19. É um estudo do governo de Santa Catarina. Tu tens algum conhecimento, escutou alguma coisa sobre isso?
Saíram vários trabalhos, saiu com a tríplice viral, saiu outro grande com a vacina da influenza. A dificuldade desses estudos é que eles não estabelecem uma relação temporal muito clara, assim, por exemplo, fez a vacina e aí protegeu. É quase que um dado assim, quem vacinou teve um pouco menos, mas não se controlou, por exemplo, quão doentes eram essas pessoas, qual era o risco de base, quanto tempo antes foi a vacina. Então, são estudos que a gente tem muita dificuldade, assim, de dizer que realmente foi isso, né? Uma associação, digamos, no escuro, assim. Mas a gente não sabe se uma coisa causa a outra, né? Então, a princípio, as vacinas que têm eficácia para o coronavírus são as específicas para o coronavírus, né? Isso, a informação, digamos assim, mais correta. E aí tem esse mundo da informação científica, ele é muito variado e a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma informação não bem trabalhada, não bem filtrada, pode às vezes gerar mais confusão do que qualquer outra coisa, né? Então, a princípio são as vacinas para Covid realmente, né? E me parece que essas associações são coisas assim que quando a gente não olha com mais cuidado, às vezes acaba achando, mas que não explica, né, uma proteção. Isso é muito bom porque ainda está em estudo, né? Estão ainda conversando sobre. Então, isso é bom até a gente falar bastante sobre isso, né? Para a gente entender qual caminho realmente que a gente pode seguir, não é? Muito obrigada. Nós temos um comentário aqui. Pode falar, Ju. Pode Não, falar. eu ia só completar, boa noite, pessoal, que eu acho que essa pandemia, ela tem umas camadas de dificuldade, como se não bastasse a própria pandemia em si, né? E uma delas é justamente essa questão da rapidez da informação, porque eu me lembro quando a gente teve a epidemia de H1N1, acho que foi uns 10 anos atrás, um pouco mais talvez, já tinha internet, já tinha Google, já tinha assim, a tecnologia já existia, mas a sensação que se tem é que a informação não chegava tão rápido assim, né? O acesso à informação não era assim tão, mesmo a informação falsa, né? Não só as informações de qualidade. Então, a gente tem além de tudo, que lidar com isso, né? Assim, e uma atenção especial para tentar entender o que é informação segura e confiável e o que é uma informação que só vai gerar confusão, né? Tem alguma dica, vocês, Maria Helena, Tiago, de que forma a gente pode fazer esse filtro? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, dessa pandemia e que tem várias áreas aí, né, tratamento, prevenção, gerado muita confusão, né? Eu acho que um caminho, assim, é buscar o posicionamento, né, por exemplo, das sociedades reconhecidas, né, que tratam essa situação. Então, né, o que a Sociedade Brasileira de Oncologia está dizendo, de infectologia, né, organizações respaldadas, né, cientificamente e, a princípio, com uma condição de dar um filtro melhor. É muito difícil, a velocidade é muito grande, assim, né, essa coisa do WhatsApp, as ferramentas, a gente fica confuso, né, e isso se mistura também com a situação que dá muita ansiedade mesmo, a gente quer respostas, né, então, mas eu acho que a maneira que se pode fazer isso, assim, quando recebe uma informação, é tentar sempre ver, assim, né, quais são as sociedades que realmente estão estudando isso, que entendem, né, converse com o seu médico, né, também, o que ele acha, converse diretamente, não repassar informações ou não se angustiar com informações sem esse filtro um pouco melhor, porque realmente isso pode ser fonte de muita confusão. Obrigada. Eu vou linkar aqui já com uma pergunta que a Ana Lúcia fez para o Tiago. Pode ser, Tiago? O TJCC tem algum posicionamento ou está realizando alguma ação para tentar minimizar esse entrave do atestado?
Vou já conheço a Ana, eu estava pensando nesse problema há umas semanas atrás, quando a gente começou a receber essas reclamações. Vou começar pelo ponto das fake news, depois eu volto nesse. É, é muito grave o que vem acontecendo no nosso país, das fake news. A gente, em um dia, o tanto de informação falsa que a gente recebe sobre terapias, coisas que estão acontecendo no nosso bairro, é, pessoas que compram vacina que também não existe, enfim, são muitas informações falsas. O Ministério da Saúde interrompeu seu portal de fake news, eles tinham um portal que verificava se a notícia era verdadeira ou falsa, eles interromperam. Isso é um problema muito grave também, porque a gente tem que contar com uma fonte do governo, garantindo que a gente possa dizer se aquela informação é verídica ou não. É, e ao mesmo tempo vou fazer uma propaganda aqui de uma outra organização do movimento JCC, do Instituto Oncoguia. Eles têm um número que chama Onco Confirma. Se depois quiserem, eu coloco aqui no chat, mas se vocês procurarem no Google, vocês encontram. O Onco Confirma é um canal onde os pacientes enviam, qualquer pessoa pode enviar uma notícia em até 48 horas pelo WhatsApp, e em até 48 horas eles respondem dizendo se essa notícia é verdadeira ou não. Então, ele foi idealizado pela Luciana Rose, pelo Instituto Oncoguia, então é uma fonte muito confiável de dúvidas. Sobre esse ponto que a Ana perguntou, sobre minimizar o entrave do atestado. Hoje a gente, mais uma vez, acho que é resultado de informação em conflito. Hoje a gente tem pacientes idosos dentro da faixa etária preconizada hoje nos estados, e eles têm a faixa etária, eles estão na faixa etária, por exemplo, 70 anos, e eles têm câncer, e na hora que eles vão se vacinar pela faixa etária, os médicos esbarram, os médicos não, a unidade esbarra nessa burocracia do atestado. Primeiro, eu acho que tem super a ver com isso, como você falou, de garantir que o paciente que mais precisa seja vacinado, mas, de certa forma, ele está na faixa etária, né? Então ele deveria ser contemplado por essa política. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já disse que as vacinas têm grande chance são boas para os pacientes, e o malefício de não vacinar o paciente é muito maior. Então, hoje a gente precisa, de fato, vacinar os pacientes. E essa burocracia acaba, de fato, é uma barreira de acesso. O que o TJCC tem feito? A maior organização que está liderando essa frente é a FEMAMA, é a Federação das Organizações de Câncer de Mama, e nós estamos trazendo para dentro do movimento e fazendo contato com o Ministério, né? Hoje, nós cobramos do poder público também uma resposta, um direcionamento, porque o Ministério da Saúde, ele orienta o plano aqui em cima. Quando ele vai descendo para os estados, a autonomia dos estados também existe, né? Então, o estado pode orientar ou não. E aí, quando chega no município, o município também vai dizer quem está sendo vacinado com a faixa etária. Então, quando o Ministério solta uma orientação a nível nacional, os estados têm a obrigação de incluí-la na sua rotina e aderir a essa orientação, né? Então, o que a gente tem que fazer agora, e eu acho que a Ana também concorda comigo, é da gente cobrar o poder público de um posicionamento para que os pacientes possam, de fato, ser liberados. A doutora Mariana falou sobre os pacientes. Hoje, no plano, há muito tempo atrás, eles eram só citados, né? E hoje, pela última edição que eu tenho contato, que é a quarta, é um público um pouco mais restrito, né? De tratamento quimioterápico, radioterápico nos últimos 6 meses, com neoplasias hematológicas. Então, a gente tem que sempre ficar muito atento. Se você está na faixa etária e seu médico não colocou impeditivo para vacinação, é um direito seu. É um direito do paciente ter essa vacinação. E, inclusive, pautada nas orientações das sociedades médicas, que a doutora citou, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que mostra que o maior benefício é, de fato, da vacinação. Então, temos que cobrar o poder público sempre que for preciso. Perfeito, Thiago. É exatamente isso. E a gente participou do documento, queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal,
que agora foi, essa última atualização veio com os pacientes com câncer inclusos, né? Mas que foi uma batalha que se travou, né, para que isso acontecesse. E queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal como que o advocacy pode ajudar nessas situações, como que ajuda, né? Muitas pessoas não têm muito contato com o que é advocacy, então trazer esse tema, né? É muito importante que quando a gente tem uma indignação dentro da gente, a gente se organize, a gente se junte a outras pessoas indignadas também. E a associação de pacientes, né, as ONGs, elas são pessoas naturalmente indignadas e a maioria delas incansáveis na busca na efetivação dos direitos, né? Então, se a saúde é um direito, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça na vida de todos os nossos brasileiros e as pessoas que residem aqui no nosso país? Preocupados com esse problema, a gente tem uma rede, Todos Juntos contra o Câncer é uma rede de organizações, e nós temos redes parceiras. Então, chegou o momento que a gente, na instância interna do movimento JCC, a gente começou a discutir intensamente o enfrentamento do Covid, as emergenciais. Não era mais uma questão de as consultas com Covid estão sendo canceladas, né? Assim, é uma questão de todo mundo está precisando, não está tendo medicamento, não está tendo leito, não está tendo acesso para todas as pessoas. Claro que o sistema de saúde sobrecarregou, tem problemas de planejamento, mas pensando em todos esses problemas, o Todos Juntos contra o Câncer e uma rede de apoiadores desenvolveu uma carta com 9 pontos muito importantes. Entre esses pontos, a gente estava solicitando a inclusão dos pacientes oncológicos e de doenças crônicas nos grupos prioritários para vacinação, porque algumas doenças raras também não estão contempladas, e isso está se tornando uma barreira de acesso grande para esses pacientes. E o primeiro passo que a gente pediu, né, nesse grupo de pessoas indignadas é aumentar investimento financeiro e intelectual no programa de vacinação. Que a gente direcione mais recursos sanitários da Anvisa para aprovação mais rápida das vacinas que estão chegando, que a gente, de fato, compre as vacinas e fiscalize essa compra, porque o poder público dizer que está comprando, pode existir um gargalo muito grande entre estou comprando e comprar efetivamente, então a gente tem que fiscalizar muito bem. Todas as redes estavam preocupadas com o isolamento social, porque era um período, quando a gente mandou a carta lá por volta da última semana de março, os governadores ainda não tinham colocado medidas mais intensas de isolamento social. Isso era uma preocupação muito grande, as pessoas circulando com alta carga viral, a população. A gente vê autoridades públicas desestimulando o uso de máscaras e de higiene das mãos e aglomerando, né, com grandes grupos de pessoas. Então, a gente reforçou que os governos, em todas as suas instâncias, estimulassem o uso de máscara, a higienização das mãos e a não aglomeração, porque o que a gente viveu nesse país em eventos de governo e de período eleitoral de aglomeração foi um grande erro do nosso país. A gente, importantíssimo, coibir a divulgação de tratamentos precoces e remédios preventivos para o Covid sem comprovação científica, né? A gente estava vendo, e a gente ainda vê pessoas se automedicando, e esse não é o objetivo, né? A gente tem que sempre procurar a orientação médica ou de algum enfermeiro, de algum profissional de saúde capacitado e treinado para o controle dessa doença. Então, esse momento é o menor momento, é o pior momento para se automedicar, porque a gente não tem comprovação científica do que pode acontecer de outros tratamentos, né, que a gente invente de tomar. Os hospitais precisam se comunicar melhor com os pacientes, né? Isso é uma coisa que a gente sabe desde que a gente está nesse mundo da oncologia, mas hoje, o que os profissionais do Covid estão fazendo com as pessoas, com os familiares, né? Eles não estão comunicando o que está acontecendo, os pacientes entram, são internados, e muitos não recebem notícias por dias, por semanas. A gente vê no jornal histórias de pacientes que foram internados, vão a óbito, e as famílias não conseguem ver, essas pessoas nem têm notícias. Então, a gente
a gente exigiu do poder público medidas, né, de dignidade e de comunicação com os familiares. E o nosso último ponto e o principal que a gente não abre mão também é a combate às fake news. Se hoje algum lugar noticia que não deve usar máscara, deve ser combatido, que existe um tratamento sem comprovação científica, deve ser combatido. Então, se a gente vê uma notícia falsa, a gente tem a obrigação moral e civil de combater isso, né? Então, é um problema de todos. E essa carta chegou a muitos lugares, principalmente na OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que já se comprometeu a fazer uma reunião com o Ministério da Saúde e todas as redes de parceiros para a gente providenciar a implantação dessas medidas emergenciais. Então, foi para nós, foi um grande passo para o advocacy, para as sociedades médicas do câncer, para as redes dos parceiros de doenças crônicas. Então, quando o advocacy é ser ouvido pelo tomador de decisão, que pode ser um deputado, o ministério, o secretário de saúde, o vereador. Então, a gente tem que fazer a mensagem de todo mundo, de muitas pessoas chegarem até esse tomador de decisão. E é importante a gente salientar, né, Tiago, que qualquer pessoa pode se engajar nessas causas, né? Todo mundo, a Ju uma vez trouxe essa frase, eu não sei de quem é, mas que todo mundo tem uma causa, né? E nesse momento, a gente tem as nossas causas preferenciais ali, que a gente se sente mais tocado, mas está todo mundo vivendo uma causa global, né? Assim, a gente está todo mundo na mesma pandemia e a gente poder fazer parte disso, se posicionar, né? Exatamente como tu falaste, assim, de ver uma fake news, ver alguém sem máscara. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, mas eu tenho tentado dizer assim: o senhor não tem máscara, o senhor quer uma máscara? Eu tenho máscara em casa, eu posso lhe dar uma máscara, se é isso que está faltando, né? Porque a gente precisa se proteger todo mundo, não adianta alguns se vacinarem. E queria, inclusive, trazer essa pergunta para a doutora Maria Helena, né, que não é algo que adianta se alguns fizerem, outros não fizerem, né? A vacinação, ela é um pacto coletivo, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Primeiro, assim, as vacinas são fantásticas, conseguimos desenvolver rápido, foi um ganho da ciência, assim, enorme, né? E de agilidade, principalmente agilidade em fazer acontecer, porque os processos foram seguidos e todas as etapas foram cumpridas, né? Mas conseguiu se acelerar, digamos, aquela parte burocrática inicial e aí liberar mais rapidamente, então foi um ganho enorme. Agora, a vacina, o que que ela faz? Ela diminui muito, né, quase na sua totalidade, as formas graves da doença, né? E ela reduz a chance de se infectar, mas ela não é 100%, né? Então, mesmo vacinado, a pessoa ainda tem um risco de adquirir a doença, embora um risco muito menor de ter a forma grave, né? O que que significa? Que todos devem, e a nossa esperança é que todos se vacinem o mais breve possível, mas até lá nós temos que manter esse cuidado, né? Porque, primeiro, a chance de adquirir não é zero, ela existe, né? E eu preciso que uma grande parte, ou quase a totalidade da população esteja vacinada, para que a gente realmente diminua a circulação do vírus, né? Crie um ambiente hostil para o vírus, digamos assim, dificultar muito a vida dele para que ele possa sair de circulação, porque não é uma coisa assim tudo ou nada, né? Se fosse eu me vacinei individualmente, estou livre. Não, né? Não. Eu preciso que a sociedade em conjunto faça isso, porque isso sim vai dificultar muito a transmissão do vírus e vai desacelerar muito essa transmissão, e aí a gente tem a luz do fim do túnel de sair dessa pandemia. Mas até lá, quem se vacinou deve manter os mesmos cuidados, é necessário que isso avance, né, em conjunto, é necessário que se tome esses cuidados, né, que se use a máscara, que se use corretamente a máscara, né, isso é muito sério, assim, é um teste aí de maturidade da sociedade, né, e eu acho que é um exercício de educação, de convívio em grupo, né.
Acho que estamos aprendendo, é difícil, tem muitos obstáculos, mas é difícil. E é fundamental. Sem isso, a vacina sozinha, assim, a nível individual, ela não dá a resposta que se quer, né? Ela tem que realmente ser com a sociedade em peso, aderindo a isso, né? E a pessoa vacinada, ela transmite o vírus? Se ela tiver infecção, ela pode transmitir, né? Diminui a chance de ter infecção. Tendo infecção, diminui muito a chance de ter formas graves, mas ainda assim ela pode ter. E se tiver, tem o risco de transmitir. Então, por isso que o cuidado deve ser mantido, né? Mesmo para quem já foi vacinado. Então, máscara, álcool gel, evitar aglomerações, né? Lavagem de mãos, enfim, todos esses cuidados, eles têm que ser mantidos porque isso permanece, né? Por que a vacina é importante? Porque se eu reduzo as formas graves, eu reduzo um grande problema que é a superlotação dos hospitais, das UTIs, eu diminuo morte, eu abro espaço no serviço de saúde para contemplar todas as condições, e muito bem colocado aqui por todos vocês, pelo Tiago, né, da dificuldade que está sendo também o acesso e a diminuição, e até o medo dos pacientes de utilizar o serviço de saúde. Então, isso melhora muito com a vacina, né? Mas não resolve o problema em absoluto se nós não mantivermos o resto dos cuidados. Muito obrigada. Eu queria fazer um comentário do Masturquete, que ele está sem som, ele não consegue interagir, mas ele está tentando responder à medida do possível que as pessoas ali perguntam, não é? E ele fez ele falou que a Coronavac, a vacina, hoje em dia, é a que menos tem apresentado registros de efeitos adversos. E fez uma pergunta também, por que o Xeloda é indicado? Quem que poderia... O Xeloda é um quimioterápico, na verdade, é um tipo de quimioterapia oral que para alguns tipos de câncer, em alguns tipos de protocolos, ele é indicado, tá? Então, agora, eu não sei dizer, porque eu não sou oncologista, né? O nosso oncologista está em remoto hoje, não sei dizer, assim, em termos de imunossupressão, o que ele representa, né? Mas ele é um tipo de tratamento para câncer. E trocando um pouco de assunto, na verdade, né? A gente estava falando do Xeloda, mas não, eu ia abrir o meu microfone, né, na verdade, para fazer uma pergunta. Maria Helena, explica para nós as bolhas, pelo amor de Deus, porque assim, tem um monte de gente que fala, não, a minha bolha de convivência, e aí eu vou ver a bolha de convivência da pessoa, é assim, ela que não é vacinada, o marido que não é vacinado trabalham fora, os filhos adultos que trabalham cada um num lugar atendendo clientes e que no fim de semana se reúnem, né? Então, assim, explica para a gente o que é a bolha de convivência e de que forma essa bolha pode ser flexibilizada um pouco mais à medida que as vacinas vão acontecendo. Ótimo, Ju. A bolha de convivência, na realidade, é a convivência dentro de casa, né? As pessoas que a gente mora, né? Dentro do ambiente de casa, né? Claro que, enfim, com meu filho, com meu marido, eu não tenho contato de máscara, né? Não, seria, né, impossível. Então, isso é uma bolha de convivência. Nós temos um acordo que nós vamos nos cuidar, que quando a gente sair vai fazer tudo, estamos protegendo um ao outro com o nosso cuidado individual, mas dentro de casa, realmente essa é a bolha. Quando isso começa a se estender, realmente vai perdendo o controle, né? Porque imagina, cada pessoa, os contatos que tem, quer dizer, eu tenho segurança, se essa pessoa tem o mais absoluto cuidado, e se a pessoa com quem ela convive tem também, então isso absolutamente se perde, né? Se a gente começar a ampliar para fora do ambiente domiciliar. É claro que à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, isso vai melhorando um pouco, reduz a chance, é um fator de proteção, né? Mas ainda assim é recomendado que se eu for ter contato com alguém que não mora comigo, que use máscara, que eu mantenha uma certa distância, né? Que eu lave as mãos, passe alguém, enfim, todos os cuidados eles têm que ser mantidos, porque
é muito frequente a gente ver que os pacientes várias vezes sabem onde se contaminaram, sabe? É muito frequente. Ah, teve um aniversário, e daí foi a família toda, e aí fulaninho teve febre, e daí, né? Ou, eu sei, fui jantar com meu amigo, foi só aquela vez, mas a gente foi, comeu, tirou a máscara. Então, assim, é triste isso que a gente está vivendo, é muito difícil, né? A gente sente falta dessa convivência, eu entendo que é difícil, mas essas exceções, elas abrem espaço para correr um risco, né? Nós somos todos suscetíveis, né? E para às vezes a doença, em algumas pessoas, ela é assintomática, não dá sintoma nenhum, então a pessoa não está ali, assim, nem sabe que está doente muitas vezes, ou está um dia antes de ter o sintoma, né? Então, não é uma coisa que ninguém está querendo expor ninguém, mas acaba expondo se a gente começar a abrir muitas exceções e juntar essas bolhas, né? Eu tenho uma pergunta, doutora Maria Helena, em relação às máscaras, que no começo podia de pano, depois não, depois tem que usar a cirúrgica com a de pano, daí agora é a PF90, a N95. Qual a orientação assim que a gente pode, porque é difícil de encontrar a N95, né? Dia desses eu fui pela internet, é fácil de encontrar, mas eu estava na rua e estourou a máscara do meu marido e a gente foi atrás de outra, assim, tá, vamos achar outra máscara. E é muito difícil. Então, o que as pessoas podem fazer para se proteger nesse sentido? Ótima pergunta, Flávia. Acho que nós aprendemos tanto nessa pandemia e as máscaras foi uma das coisas que nós aprendemos, né? Não sei se vocês lembram, bem lá no início nem se recomendava máscara, né? Eu acho que a gente perdeu ali um espaço grande, assim, de controlar a pandemia, porque demorou um pouco até se dar conta de que a máscara era importante, né? E que principalmente se pode usar a máscara de pano desde que tenha 2 camadas, pelo menos, né? Em exposições um pouco maiores, ou se a pessoa tem maior risco, usar a máscara cirúrgica e a de pano melhora um pouco a proteção, né? Isso é relativo ao número de camadas, então isso é uma coisa que pode se fazer. E a N95, que é aquela máscara mais grossa, assim, que se vê no hospital, ela realmente é para situações de muita exposição. Então, por exemplo, profissionais de saúde que estão direto atendendo os pacientes, quando a gente está ali na unidade COVID, ou quando está circulando dentro do hospital em áreas de maior risco, aí realmente essa é a máscara que dá a proteção maior. Mas não precisa necessariamente ser essa. Então, na comunidade, é inviável, não tem N95 para todo mundo, né? Então, pode ser a de pano? Pode, só tem que cuidar para não ser um tecido poroso, né? Dupla camada, né? Ou a máscara cirúrgica, e eventualmente a cirúrgica com a de pano já se mostrou um pouquinho melhor. E além do tecido e disso, usar corretamente, né? Eu acho que grande parte do problema é que às vezes as pessoas ficam desconfortáveis e baixam do nariz, ou tira para tomar um cafezinho e bota no queixo e demora 1 hora para devolver a máscara para o lugar, manipula, e aí essas escapes, assim, às vezes o vírus se aproveita disso, né? Então, realmente a máscara é no nariz e na boca, não mexer, né? A gente tem que se policiar realmente, né? Não tirar a máscara num ambiente que tem outra pessoa que não é do contato domiciliar, né? E trocar a máscara quando ela tá úmida, né? Também, porque às vezes a gente passa, assim, o dia inteiro com aquela mesma máscara, quando vê, assim, 12 horas, a máscara encharcada de suor, não adianta daí, né? Então, ter esse cuidado também com o estado da máscara que se está usando, né, Maria Helena? A Laura perguntou aqui sobre a máscara também, que se aquele que se faz com a máscara de apagar a vela, se apagar ela não serve, tem alguma... Confere isso? Eu já ouvi isso, mas nunca li nada assim mais científico sobre isso, né? Então, essas coisas que circulam, assim, mas não tive uma fonte confiável disso, assim, para dar uma resposta melhor, né? O que Tu não fez o teste. Não fiz o teste. Mas
Mas o que é certo é que tem que se usar, que a máscara tem que ser boa, né? Tem que estar no lugar certo, tem que ser trocada, assim, muito bem colocado, esqueci de dizer, mas isso é importante, né? Lavar com cuidado, tem que estar bem seca, tem que ter cuidado na hora de manipular, né? Quando eu pego a máscara, depois lavar as mãos, isso com certeza. Obrigada. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta ao vivo, não pelo chat, também pode ficar à vontade, só levantar a mãozinha aqui no acho que é reações, né? Aí levanta a mãozinha que a gente chama. E em relação à higienização da máscara, doutora Maria Helena, a gente passou por vários momentos na pandemia, né? Teve o momento de dar banho na sacolinha de plástico, teve um momento de que a roupa... tem várias coisas que até hoje, para mim, geram dúvida, porque eu já ouvi estudos mostrando que, e depois estudos mostrando que não era bem isso, e a gente fica numa gangorra ali do que fazer. A higienização da máscara, tem algo especial que deva se fazer, ou é lavar com água e sabão? Lavar com água e sabão, né? Ter a máscara bem seca, cuidar quando vai manipular a máscara para depois lavar bem as mãos, né? E é isso, assim, né? É simples. A gente sabe que a principal transmissão, assim, disparadamente, a situação de maior risco é a transmissão pelo ar, pela respiração, né? Então, isso é um fator muito importante que a gente se mantenha protegido da questão respiratória. Muito se falou nas superfícies, em manter tudo limpo, passar álcool. Sim, o vírus pode sobreviver um tempo em superfícies. Parece ser muito, muito menos efetiva essa transmissão por superfícies. Então, embora é importante ter cuidado, manter as coisas limpas, né? Cuidar onde guarda a máscara. Mas, assim, se a gente tivesse que botar numa hierarquia, usar a máscara seca, limpa, trocar, essa certamente é a medida, né, assim, que vai dar maior proteção, né? Evitar essa transmissão aérea. Sim. A Tânia tinha feito uma pergunta, Rita, ali embaixo do... Sim, sobre o paciente do SUS, né? Isso. O paciente do SUS não pode se vacinar no local de tratamento? Lá deve ter alguma ficha do paciente. Alguém poderia responder? Eu acho que deve ser um pouco difícil responder essa pergunta, né? Porque eu acho que ela varia conforme os serviços. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões inacreditáveis. E por incrível que pareça, a gente tem diversos Brasis dentro do Brasil, né? A gente tem realidades absolutamente diferentes dentro do mesmo país. Então, eu acho que seria uma opção interessante, sim, né? E pelo que eu tenho acompanhado, as orientações realmente são de que as pessoas se vacinem nos postos de saúde mais próximos das suas casas, né? Então, a princípio, já teria um cadastro ali, mas, por outro lado, eu imagino que talvez possa dar mais confusão isso do que ajudar no fim das contas, porque daí cada paciente que chega tem que acessar o prontuário, se o paciente tem prontuário no lugar, para checar quais são as comorbidades. Então, assim, um procedimento que é para ser rápido, justamente para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas possível, que demora ali 30 segundos para estar pronto, na pior das hipóteses, daqui a pouco vai demorar 15 minutos para conseguir fazer uma vacina, né? Então, eu acho que talvez isso, numa tentativa de otimizar, pode acabar interferindo negativamente no processo. Vou fazer um comentário sobre a logística. Existe acho que o principal motivo disso não acontecer envolve a logística da vacina e os seus pontos estratégicos, né? Às vezes, o centro de tratamento também não é na mesma cidade do paciente, como em Londrina. Quando eu fui visitar, eu gosto muito de ir lá no Hospital do Câncer de Londrina. Muitos pacientes que tratam lá não são de Londrina, então, se eles precisassem de se deslocar até Londrina para se vacinar, seria um trabalhão, daria um trabalhão. Fora que a exposição
a mais pessoas, um ambiente mais suscetível é bem maior. Então, quanto mais a gente puder ir na unidade do nosso bairro, que é a poucos quilômetros da nossa casa, melhor. A gente tem esse risco de exposição reduzido. Acho que isso também é nosso, como eu falei, é um direito nosso, né, das pessoas no grupo de imunossuprimidos, com as comorbidades, a gente exigir do poder público que eles vacinem. Se eles não vacinarem, a gente tem que procurar uma ONG parceira que nos ajude, as autoridades, para dizer que eles estão em conformidade com o preconizado e, e ficar em casa se ainda não chegar o nosso momento de vacinar. Outro ponto que me ocorreu é que às vezes nem todos os pacientes do centro também estão aptos a serem vacinados, né? Então, o protocolo do Ministério preconizou alguns pontos específicos e momentos do tratamento, e às vezes nem todos os pacientes naquele centro estão. Então, não compensaria a logística da gente pensar quantos precisariam para chegar essas vacinas para chamar eles. Então, daria um trabalho grande para a gente organizar tudo isso e fazer as pessoas se deslocarem muito, também não compensaria. Então, acho que a gente tem que mais exigir os nossos direitos nos locais mais próximos da nossa casa, se a gente está na faixa etária, no grupo prioritário daquele momento. Maria Helena, eu tenho uma pergunta que tu respondeste, mas eu não peguei toda a resposta. O que seria um comprovante para a pessoa levar que tem comorbidade? Tem que ser o atestado ou, por exemplo, ter um laudo de uma biópsia, ter algum exame que prove que a pessoa tem câncer? Isso seria válido para o... Olha, eu vou te dizer que a gente tem, via de regra, feito atestado, assim, colocando a situação, porque tem toda essa questão do tempo de estar em tratamento, de estar ativo, né? E então, via de regra, a gente tem feito atestado, né? Eu acho que essa é a forma mais segura de não dar problema, né? Não sei se até talvez o Thiago possa me complementar, eu não sei se tem alguma exceção de algum exame que poderia ser levado, mas me parece que ter isso por escrito garantiria, assim, talvez com mais segurança em relação a que momento do tratamento a pessoa está, a real prioridade naquele momento para isso, né? Lembrando que o atestado não precisa necessariamente que a pessoa, ou não era para precisar, que a pessoa consulte, quer dizer, se já é vinculado àquele serviço de saúde, né? Eu posso informar o serviço que eu preciso do atestado, enfim, e ser enviado por e-mail, tem recursos para isso, para que não se precise gastar um momento de consulta, que também dificultaria muito a situação. Mas até onde eu estou entendendo e vendo o funcionamento seria com atestado. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só complementar que, inclusive, os conselhos regionais de medicina, né, aqui o nosso do Rio Grande do Sul é o CREMERS, mas eu acredito que essa facilidade esteja disponível em todos os conselhos, porque isso, pelo que eu entendi, é alguma coisa que veio do CFM. Tem no próprio site, todos os médicos têm uma área do médico onde tu consegue prescrever exames, fazer prescrição médica e fazer atestado com certificação digital, e que isso é válido de qualquer forma, né? Então, só complementando isso que a Maria Helena falou sobre às vezes, não necessidade de comparecer pessoalmente, né, fisicamente, ao lugar onde a gente faz o tratamento, o atestado chega certificado bonitinho por e-mail e é super válido, assim, não tem, ele é incontestável. Ótima informação, Ju. A Ana Lúcia tinha levantado a mão. Oi, tudo bom? Oi, Thiago, tudo bom? Bom, eu tenho uma pergunta para a Maria Helena, uma para o Thiago, e agora eu queria fazer um comentário do que a Ju falou. Na verdade, essa questão do atestado
nossa, tá me preocupando muito, assim, porque é bem difícil uma realidade SUS, né? Em que o paciente vai ter um e-mail, vai receber por e-mail, ou que vai conseguir entrar em contato com o médico ou com o assistente do médico. Às vezes é tratado pelo residente, né? Nem tem ali o médico fixo, tem o médico-chefe do serviço, assim. Então, assim, fico feliz que a Vermama já esteja encabeçando isso, não tinha visto, que o TJCT esteja abraçando também, porque, nossa, para mim, isso parece 625 mil novos casos de câncer todo ano, então são 625 mil pessoas, né, mais todos os acumulados, precisando desse atestado, assim, é um número muito grande, isso me deixa muito preocupado. Aí, para o Thiago, eu queria perguntar o seguinte, Thiago, no ano passado, né, tiveram, então, esses estudos que vocês fizeram, que você fez, alguns conselhos fizeram, da redução no número de consultas, né, que os pacientes não foram remarcados, exames de diagnóstico. Mas eu acho que no ano passado, a impressão que eu tenho é que a população estava com mais medo, assim, e que esse ano se perdeu o medo. Porém, teve... o problema no acesso agora, né? Não tem vaga nos hospitais, né? Enfim, não tem atendimento. Então, qual é a expectativa de vocês para esse ano? Assim, como fica? Se vai ser um pouco melhor que o ano passado, vai ser a mesma coisa? Os pacientes estão conseguindo fazer mais diagnósticos e as consultas de acompanhamento? E para Maria Helena, na verdade, assim, eu vejo que tem umas pessoas que reutilizam a máscara descartável, né? Dá uma penduradinha, coloca tomar um ar e reutiliza. É queria saber se isso é errado, é muito errado. Como é que fica? É isso, gente. Vou voltar aqui para o mundo. Começar pela pergunta para o Thiago, então. Infelizmente, Ana, não tenho certeza que o cenário para esse ano não vai ser diferente do ano passado e vai ser até pior. Em relação à ocupação de leitos, a gente vê as secretarias de saúde fechando os hospitais de campanha, não reabrindo como anunciam que vão fazer. Aqui em São Paulo, a gente tinha previsto a abertura de um hospital de campanha pelo Estado, que até hoje a gente não sabe como está. Mesmo eu sendo da secretaria, a gente não tem informações. Sobre o medo, com certeza o ano passado era muito pior em todos nós, né? Mas principalmente para os pacientes oncológicos. Os cuidadores relataram que eles não deixavam os pacientes irem ao tratamento. Muitos queriam ir, ou os cuidadores falavam, não, vamos ficar em casa, a gente consegue fazer a consulta por vídeo, enfim. Até um pouco pela amostra que a gente entrevistou, que foram pacientes que não são tão jovens. Então, muitos acabavam ficando em casa pelo medo e pelo excesso do zelo. O que a gente fez enquanto organização, né, a Brale? E é um movimento que a gente vem vendo de outros hospitais também, de outras organizações, é um projeto de telemedicina para pacientes oncológicos e é um momento que é para o Brasil inteiro, para pacientes. A gente lançou uma arte de divulgação essa semana nas redes sociais da Abrale e qualquer paciente pode participar. A gente vai fazer uma conexão com um médico de outros lugares. A gente tem uma parceria com o Albert Einstein para isso. E a ideia é que a gente vai se adapte a essa realidade. Se a gente viu que o ano passado o problema era consultas e a necessidade de conversar com um profissional de saúde, hoje a gente já está procurando respostas para isso. Então, não vejo melhoras, vejo que a gente vai piorar, mas que hoje a gente está mais informado. E se a gente... E é muito difícil, né? Porque por mais que eu fale, a gente tem que ter as medidas de segurança até o centro de tratamento. Quando a gente fez um evento em Fortaleza e a gente teve relatos de pacientes do sertão, de você acordar 2 horas da manhã para você chegar no CRIO lá 7. Então, sempre você ter muita precaução, verificar se os protocolos sendo seguidos e confiar
Confia que você vai chegar de uma forma segura no centro se você depender do transporte sanitário. Eu acho que nesse momento, nenhuma Secretaria de Saúde que ética está deixando os seus pacientes vulneráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que antes da pandemia todo mundo era colocado no transporte sanitário e encaminhado para a capital, né? E aí o paciente ficava 4, 5 horas na van esperando ela voltar para a cidade, porque todo mundo tinha que consultar o dia inteiro, né? Então, isso é muito grave. O ideal é que a gente se cobre as medidas do poder público para o transporte sanitário ser mais seguro e a gente vá ao médico quando for realmente necessário. Mas também não vejo que o cenário vai melhorar. Muito pelo contrário, os leitos estão cada vez mais sendo direcionados para o Covid, mesmo que a gente esteja flexibilizando algumas medidas de isolamento, os leitos ainda continuam cheios. Perfeito. E a pergunta para a doutora Maria Helena, então? A máscara descartável é descartável, né? Ela tem que ser, enfim, desprezada depois do uso, né? A N95, ela pode ser usada até uma semana, desde que não dobre ela assim ao meio, acondicione bem, né? A N95 ela dura um pouquinho mais, mas depois de uma semana tem que ser descartada também, né? Então, a única máscara que pode ser lavada, enfim, é a máscara de pano, a máscara caseira, né? Mas fora desse cenário, é importante respeitar, assim, esse uso correto, porque senão a efetividade não tem como dizer, né? Tá completamente fora do que foi estudado e testado de segurança, assim. Dentro dessas questões dos tratamentos e dos acessos, o Dr. Gilberto também mandou uma resposta sobre a pergunta que a Flavinha tinha feito, né? Tu lembra qual era a pergunta direitinho, Flávia? Que eu vou reproduzir a resposta dele aqui. A pergunta era sobre a dificuldade de acesso dos pacientes. Ele mandou como segunda parte da resposta. Tá, eu vou organizar para... Ju, eu acho que se tu colocar o celular perto também dá. Ah, mas eu acho que dá... Não pega? Dá interferência. Uhum. Eu vou ver se eu consigo... Eu dei uma diminuída aqui na minha tela para tentar que vocês não precisem ficar acompanhando todo o meu WhatsApp, porque ninguém merece, né? Mas eu vou... Tá aqui, peraí. Mas acho que vai dar certo agora. Acho que eu consegui fazer uma gambiarra aqui que vai funcionar. Eu vou reproduzir a resposta dele, então. Com relação ao tratamento de pacientes com doença propriamente dita, ou seja, aqueles que estão em tratamento cirúrgico, ou pacientes que têm que fazer quimioterapia, tratamentos desse tipo, essas pessoas, em princípio, continuaram todas sendo tratadas nos tempos recomendados. Por exemplo, uma cirurgia oncológica, ela até pôde ser facilitada em algumas situações, porque não havendo aquelas demandas de bloco cirúrgico normais para cirurgias eletivas, por exemplo, abriu mais espaço para que pacientes com doenças muito sérias, que precisam tratamento cirúrgico, tivessem mais prioridade ainda. Então, isso não foi comprometido. Da mesma maneira, todos os setores que tratam pacientes com câncer, com medicações, quimioterapias e outras formas de tratamento, imunoterapias, por exemplo, hormonoterapias, tudo isso continuou sendo oferecido para os pacientes nos intervalos planejados, sem nenhum prejuízo. O que aconteceu foi que as equipes de atendimento tiveram cuidados extras com relação à transmissão da Covid. Então, diminuiu-se o pessoal que circulava, se criou rotinas de maior proteção, mas uma pessoa que devesse fazer sua quimioterapia não teve prejuízo de forma nenhuma. Claro que pode haver exceções pontuais, mas a regra foi manter religiosamente esses tratamentos, mas com um zelo muito maior com relação ao risco de contaminação
vacinação do paciente e da própria equipe e também de familiares. Muitos pacientes foram orientados a vir ou sozinhos ou com um único acompanhante. Então, com relação a tratamentos, não houve, em princípio, prejuízos. Claro que a gente só vai saber exatamente a verdade absoluta sobre isso quando forem feitos estudos de análise desse período e a gente possa comprovar essa sensação que se tem hoje, mas todas as equipes oncológicas foram orientadas nesse sentido. Realmente a gente vai conseguir enxergar tudo que a gente está vivendo mais para frente, né? Tanto essa questão das pessoas que não estão buscando o diagnóstico, a pessoa que tem sintomas e está com medo de sair de casa, acha que não é nada, isso já é sempre um problema, né? É uma tecla que a gente bate na importância do diagnóstico precoce, e nesse momento a gente vê que fica mais, e é compreensível, né? Ninguém quer sair de casa. Eu saio só porque eu preciso fazer muito, assim. E a gente vê, as pessoas às vezes já têm resistência, as mulheres, a fazer seus exames periódicos e tal, já fica aquela enrolação. E agora é mais ainda, a gente pensa, põe 1000 coisas na balança antes de decidir se vai sair ou não, né? Mas a gente precisa bater nessa tecla e trazer essa discussão de que precisa fazer os exames de acompanhamento, de que se tem alguma coisa diferente, está sentindo alguma coisa diferente, tem que procurar ajuda. E felizmente tem a possibilidade da consulta virtual, né? Então, as pessoas que têm acesso a esse recurso, que façam uso desse recurso, né? Para a gente tentar ter um cenário menos pior quando a gente for realmente analisar o que aconteceu no período, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu queria... a gente falou tanto aqui hoje, né, nas dificuldades e em tudo que a pandemia trouxe de prejuízos, assim, em vários aspectos. E eu queria saber, principalmente da Maria Helena, quais são as notícias dos países que já têm uma taxa de vacinação mais ampla, né, no sentido de ocupação de hospitais, de mortalidade, não vale falar da Nova Zelândia, tá? Assim, a Nova Zelândia não é parâmetro, a gente não vai falar, a gente vai fingir que a Nova Zelândia não existe no mundo, né? Vamos falar de países, assim, um pouco menos perfeitos, tá? E eu queria, de alguma forma, uma mensagem de otimismo, assim, porque a gente está chegando agora no final do nosso encontro, né? Assim, a gente está se encaminhando para os 30 minutos finais. Eu queria ver se a gente conseguia alguma mensagem de otimismo, assim, para um futuro talvez breve, sabe? Não, acho que nós temos bons motivos para o otimismo também. Eu sei que a parte dura ela fica mais evidente, assim, nós sentimos mais no dia a dia, mas primeiro, 2020 não foi um ano perdido, né? Foi um ano de avanço da ciência enorme, numa velocidade assim fantástica, né? Então a nossa capacidade mundial de se organizar, focar, ter tantas opções, né, de vacinas nesse momento, claro que ainda com questões administrativas aí de aquisição, mas ter essa disponibilidade nesse tempo recorde, eu acho que isso foi uma coisa fantástica. E se a gente olha para países, claro, não vou falar da Tailândia, mas vou falar de, né, olha, lugares também menor, né, Israel, não podemos nos comparar, mas é um exemplo assim muito bonito de como quando a vacinação é instituída para a maior parte da população, né, a taxa de hospitalização, doença grave, tudo caiu assim de maneira muito importante, né, eles estão retomando uma vida normal. Claro que não dá para se comparar, né, com 9 milhões ali, né, um estado do Brasil e olhe lá, mas então vamos pegar exemplos maiores, né, Reino Unido, Estados Unidos, que já conseguiram avançar bastante na vacinação.
né? Eles já estão com quedas muito expressivas na taxa de hospitalização, de infecção, já podendo retomar suas atividades. Então, eu acho que a vacina, ela funciona, ela é segura, né? E ela nos dá uma perspectiva real, ela já existe, ela já está aí, né? E ela nos dá uma perspectiva real de sair dessa situação. Claro que a gente queria que fosse mais rápido ainda, ninguém aguenta mais isso, mas eu acho que esse é o grande ponto assim, que a gente tem que olhar, né? De que as coisas estão caminhando, eu diria, em passos muito rápidos, né? E à medida que nós conseguirmos nos organizar e avançar nisso, vão cair as infecções, vão cair as hospitalizações, né? A gente vai ver um reflexo, eu espero que num futuro próximo. Então, temos motivos para otimismo também, com certeza. Bom, né? O que a gente está precisando, porque tá tão difícil, né? Assim, a realidade é muito dura e a gente tem que pensar que vai passar, que a gente tem que se cuidar muito agora, não dá para dar mole, né? Eu vi essa semana, vi vários idosos na rua sem máscara, porque já devem ter tomado a segunda dose, estão se achando, né? Estão se sentindo prontos. E o Mazurked está dizendo aqui, se cuidar e esperançar que vai passar. E é isso, a gente realmente tomar esses cuidados agora e torcer para que daqui a pouquinho chegue a nossa vez da vacina. Hoje a Rita se vacinou, né, Rita? A gente ficou super feliz. E tá chegando, vai dar tudo certo, a gente tem que se cuidar mesmo muito agora, né? Cuidar uns dos outros também. Mas eu vou usar máscara, viu? Vou continuar usando, não vou. Mas velhinha com louca. máscara. Nem é louca de sair sem máscara, a gente te pega. E é isso, assim, ver os outros países avançando dá uma inveja, né? Primeiro vem a inveja, depois vem o alívio, assim, de ver que realmente está funcionando. E em relação aos pacientes, acho que é isso que a gente conversou das pessoas indignadas, né, Tiago? Eu gostei muito da tua fala, que quando a gente se sente indignado com alguma coisa, a gente tem que procurar outras pessoas indignadas que se juntem a nós, assim. Então, isso é muito importante, a gente tá com o TJCC, tá com a Abralhe, a gente é parceiro nisso, né, nessa caminhada, a gente está junto, porque a gente fala no Camaleão que juntos somos mais fortes e a gente acredita nisso, e a gente vê na prática, né, o quanto a gente pode fazer mais. E a gente é bem indignado também. É ótimo. Enquanto a gente não aceitar isso, porque eu acho que em hipótese nenhuma a gente deve aceitar e achar que está tudo bem. Nossa jornada é longa ainda, por um país melhor, por uma saúde melhor, por um tratamento oncológico para todos os pacientes que a gente acredita que sejam o melhor, mas não é descansando que a gente vai alcançar esse objetivo. Nesse período, eu peguei Covid, tiveram dias que eu não queria nem levantar da minha cama, era muita preguiça, a fadiga é muito grande, a gente ainda está enfrentando os problemas de saúde mental que a pandemia está trazendo para a gente, os traumas, então é muito importante que a gente fique junto, né? À distância, mas junto, e trabalhando nas pautas mais importantes e mais relevantes para os pacientes. Se hoje existe uma barreira de acesso na vacina, nosso dever deve ser distinguir essa barreira e garantir que todo mundo tenha o direito a isso. Então, não podemos dormir achando que está tudo bem, devemos ter esperança, eu super concordo, eu também sou muito esperançoso, mas enquanto não estiver bem, a gente ainda vai estar aqui até ficar bem, e se for necessário, outras pessoas vão estar aqui para que tudo fique bem. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, ficar em casa, esperar a nossa vez da vacina, sempre que puder, claro, e acreditar que esse momento vai passar, porque se a gente não pode ir no aniversário do nosso melhor amigo, porque um dia vai ser um momento a gente comemorar as festas de todos os anos que a gente não pôde se ver,
E eu acho que esse período vai chegar e vai chegar mais breve do que a gente espera. Sou otimista. Haja festa, né? A gente vai... a gente, ou vai ser das duas uma, ou a gente vai estar tão acostumado a estar em casa que não vai querer sair, vai ficar nesse medo assim, de sair. Acho pouco provável, acho que o mais provável é que a gente ande o tempo inteiro inventando coisa para fazer na rua, né? Porque realmente, assim, a gente está na nossa bolha, que é para ser a bolha pequenininha, né, Maria Helena, para ser a casa, e louca para estourar essa bolha. Eu brincava, essa história da bolha até é bem engraçada para mim, porque quando eu fiz o transplante de medula, em 2013, eu chamava de bolha. Dizia, eu tô indo para minha bolha, porque eu vou entrar na bolha, me preparando para o transplante. E aí eu saí do transplante achando que tinha acabado, tipo, assim, que nem o pessoal agora que está se vacinando, achando que pronto, né, tá na Disney. E aí, quando eu saí do transplante, eu descobri que não era assim, acabou o transplante, tu segue a vida, tu tem todo um período ali de adaptação. E aí eu brincava que era bolha móvel, que eu saía com aí era álcool gel, máscara, tudo que a gente usa hoje em dia fazia parte do meu dia a dia ali durante o tratamento. E no começo, isso foi bem engraçado, porque no começo eu achei que eu ia tirar de letra a pandemia, porque afinal de contas eu fiz transplante de medula, eu sei como é ficar em isolamento, né? Eu sei como é passar álcool gel, usar máscara, não sei o quê. E vou dar um spoiler para vocês, não é tão fácil quanto parecia que ia ser, assim. Não foi tão tranquilo, porque realmente é um período muito, muito comprido, né, para gente, muito desafiador. Mas eu gosto de dizer, e isso é uma frase que eu li de uma professora muito querida, que ela escreveu assim, que cada dia que passa é um dia a menos que nos separa do abraço. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, eu acho que a gente ser otimista em relação a isso é justamente esperar pelo dia do abraço de novo, né? E cada dia que passa, cada dia que a gente vive nessa realidade que está durando muito mais do que a gente imaginava, não tenho a menor dúvida disso, mas é um dia menos que separa a gente do abraço de novo, né? Então, acho que agora é hora de ter paciência, persistência, resiliência, né? Todas as ênsias possíveis para chegar lá no fim com a vida restabelecida de alguma forma. Possivelmente, acredito que não vai ser igual era antes, mas também nunca é, né? Assim, nada, quando a gente passa por uma situação difícil, quem tem vários pacientes oncológicos aqui sabem do que eu estou falando, quando a gente passa por uma situação dessas que nos coloca numa posição de rever valores, de rever as coisas que a gente acha importante, a gente nunca volta igual, né? Não significa que volta melhor, tem gente que volta pior, né? Mas assim, igual a gente nunca volta. Então, eu não acredito que a vida que a gente vai ter depois de tudo isso vai ser a mesma vida que se tinha antes, né? Eu acredito que vai ser diferente. Mas diferente não significa pior, né? Diferente pode ser melhor em alguns aspectos. Agora que nós estamos assim chegando mesmo no final do nosso encontro, o Massurked disse que ele resolveu o problema do som dele. Nós gostaríamos de te ouvir agora, pode ser? Eu acho que não está ainda resolvido. Mas é uma pena. É muito gostoso ouvi-lo falar. Mas vamos ficar para a próxima quinta, então, que você vai dar os recados, né, Flávia? Exatamente. Então, quero agradecer a presença de vocês hoje. Foi muito especial esse nosso bate-papo. Fiquei muito feliz da gente ter esse espaço para trazer esses assuntos, né? Trazer tanto a questão da Covid, o impacto no câncer, quanto a questão do advocacy, que eu acho que é um tema sempre muito relevante e muito importante quando a gente fala sobre câncer, quando a gente fala sobre saúde, né? Como um todo.
E deixar o recado para vocês que semana que vem, então, a gente tem o nosso próximo encontro, é quinta-feira, às 19 horas. Vai ser um encontro sobre nutrição oncológica. A gente vai falar sobre mitos e verdades da nutrição oncológica, que a gente sabe que tem muito mito, muita dúvida, né, sobre o assunto. E no dia 29, a gente está fazendo os nossos encontros de abril toda quinta-feira. No dia 29 vai ser sobre sexualidade, como anda a sua sexualidade durante o tratamento e depois do tratamento do câncer. Então, eu deixo o convite para vocês. A gente, na semana que vem, no início da semana, já divulga de novo o link para inscrição, para o pessoal poder se cadastrar. E tem sido muito especial, eu estou muito feliz com os nossos encontros do Conversas Abertas, porque realmente é um conteúdo que a gente depois vai botar no YouTube e ele fica para o pessoal poder assistir, poder se informar. Então, está sendo muito bacana assim, esses encontros, e queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Tiago, agradecer a Maria Helena por terem aceitado o convite, agradecer ao Dr. Gilberto, que não pôde estar conosco o tempo inteiro, mas mandou áudio, ligou, ele estava bem preocupado conosco, mas eu expliquei para ele, falei que está tudo bem, que essas coisas acontecem. E a Valesca está falando, encontro maravilhoso. Obrigada, Valesca. E que bom que vocês estão aqui conosco, espero que vocês possam curtir os próximos também. E desejar uma boa noite a todos. Se cuidem, não é porque amanhã é sexta-feira que sextou, né? O nosso sextou está diferente agora. Todo mundo de máscara, álcool gel, distanciamento, nossa bolha pequenininha, e vamos lá que daqui a pouquinho passa. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.